Hoje eu me vejo perplexo e atônito com a quantidade de pessoas que são versadas no conhecimento, têm até pós-doutorado, mas mesmo assim não entendem o que significa teoria. Porque elas acham ou têm certeza que teorias são coisas que são verdade absoluta. E não é. Teoria é uma suposição, uma hipótese. E hipótese é uma coisa que não pode ser comprovada com provas concretas, reais e irrefutáveis. Então, isso me deixa totalmente perplexo. Como alguém que chega a tal nível de conhecimento não consegue entender isso? Porque faz dessas teorias sua verdade absoluta. Acredita nisso cegamente e ignora toda a verdade, que comprova que essas teorias são mentiras. É um engano. É algo que foi engenhosamente inventado para condicionar as pessoas em uma mentira, em um engano. E isso mostra claramente o quão grande é esse erro, pelo qual as pessoas se entregam a essas teorias e não percebem a verdade em tempo algum. Então, isso é ruim demais. Existem teorias por aí famosas, teoria do heliocentrismo, teoria do Big Bang, teoria da relatividade, teoria da gravidade, teoria disso, daquilo, enfim. Essas teorias, elas não podem ser confirmadas em tempo algum, porque não existem provas concretas e reais de que isso aconteça. Então, um ser humano consciente como você e eu, não podemos admitir tal coisa, aceitar essas coisas. É errado. Então, esse erro não pode continuar. É preciso que entendamos o que significa verdade. Porque a verdade é aquilo que condiz com a realidade dos fatos. Para mim, para você, tem que ser assim. E ponto final. Isso é algo decisivo. E isso tem que se manter em nossas vidas, para não sermos enganados. Porque se continuarmos enganados, seremos vítimas desse engano. Tem pessoas que estão vivendo nisso, nessa condição, há 30, 40 ou mais de 50 anos. E às vezes até morre afirmando isso. Porque foi doutrinada a ter esse conceito de que essas teorias são verdade. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso. Porque o engano, ele leva a pessoa para se distanciar da verdade. E isso é ruim para a humanidade inteira, sem dúvida alguma. Então, é preciso que agora possamos rejeitar isso. Não aceitar mais isso. Porque não podemos acreditar em fantasias inventadas para manipular a nossa consciência, para nos direcionar para algo que é oposto à verdade. Então, é preciso que entendamos isso. Porque a verdade, ela sempre nos dá provas de que a verdade é verdade mesmo. Mas as teorias não conseguem apresentar provas de que as teorias são verdade.
Por isso agora é hora de definir de qual lado você vai estar. Do lado da verdade ou do lado da mentira. Faça a sua escolha. Mas eu quero encorajar, incentivar e estimular as pessoas hoje que escolham o lado da verdade, pura e simples. Porque a verdade, ela é superior. Ela está num nível acima, inalcançável. Por mais que existam teorias no mundo, elas não podem sobrepor a verdade em tempo algum. Nem na sua e na minha consciência isso deve acontecer. Porque a nossa consciência tem que estar, como é que eu posso dizer assim? Ela tem que estar envolvida e enredada pela verdade. Para que possamos falar a verdade sempre. Custe o que custar. Então, é preciso entender isso hoje. Essas teorias aí inertes, que não provam nada para ninguém, chega a ser até um absurdo alguém acreditar nisso. Então, é preciso entender isso hoje. Porque quando alguém é condicionado a acreditar nisso, por repetição, por doutrinação, a mente dessa pessoa, ela fica pervertida por causa disso. Aí ela esquece tudo que é verdade e começa a acreditar só em mentiras. Isso é ruim demais. Isso atrapalha o desenvolvimento da humanidade. Não pode ser assim, isso não pode continuar mais. É preciso cortar esse mal pela raiz de forma definitiva, na sua e na minha vida. Porque o que tem que existir de forma definitiva na sua e na minha vida é a verdade. É a realidade dos fatos que podemos ver, que podemos fazer experiências para comprovar a verdade, que já está sendo mostrada de forma bem clara e simples, para que a compreensão da pessoa entenda a verdade e assim ela possa acreditar na verdade. Se apegar com firmeza à verdade e nunca se desviar dela em tempo algum. Então, é uma questão de sensatez isso. É uma tolice acreditar naquilo que não é verdade. É um absurdo. É algo fantástico que alguém ainda hoje acredite em teorias que não se podem provar em tempo algum, que nunca foram comprovadas em tempo algum. Onde está o erro? O erro está em acreditar nisso. Mas agora não é hora de errar, é hora de acertar. Pela verdade você pode acertar. A verdade te esclarece a respeito disso. Ela te conforta. Então, o melhor a ser feito agora é viver em favor da verdade. Porque muitas pessoas hoje, infelizmente, estão acreditando em mentiras. E isso não é bom para ninguém. Então, é hora de quebrar esse ciclo vicioso que cega as pessoas. O seu entendimento e o meu entendimento tem que ter a verdade como diretriz básica, elementar, perfeita e eficaz, para sempre. Isso sim é que vai nos fazer entender tudo e rejeitar aquilo que é mentira, é engano. Ninguém pode ser engodado por essas coisas em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje. E entender isso é algo simples. Porque o complicado é continuar acreditando em teorias
infundadas, que não têm fundamento algum. Pela lógica, nós devemos acreditar no que é verdade, para que assim não tenhamos esse erro de ficar acreditando em coisas que não têm provas concretas reais que nos façam acreditar nelas. Então, é preciso entender isso hoje. E eu espero que a humanidade entenda isso. Nós temos um cérebro para processar as ideias e chegar a uma conclusão lógica, baseada na verdade. Porque aquilo que é verdade, nós devemos praticar. Mas aquilo que é engano, é mentira, é sofismas, é raciocínios falazes, não podemos aceitar em tempo algum. Isso nos desvia da verdade. Mas nós devemos permanecer na verdade e falar a verdade sempre. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas que estão enganadas hoje. Possa abrir os olhos das pessoas que estão cegamente vivendo apenas de teorias e teorias e teorias, que não condizem com a verdade em tempo algum. Então eu espero que essa mensagem possa ser útil para as pessoas. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.